Boa noite, amada igreja. Oxi, foi a prestação hoje. Boa noite, amada igreja. Ai, agora sim, senti que tem gente. Glória, fica boa noite, boa noite, boa noite. Glória a Deus. Sei que estavam pagando a prazo para boa noite hoje essa noite. Foi a prazo, né, mano? Por crédito, não foi no débito, não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão com o coração disposto hoje? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, irmão. Vamos abrir em Filipenses 2, de 1 a 8. Pastor Afrânio vai ler e logo após que ele ler, ele vai orar. Filipenses 2, de 1 a 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Te glorificamos e exaltamos, soberano Deus, pelo privilégio que nos concedes de congregar conosco. De aqui está nos arregimentando, congregando em comunhão, para que possamos, Pai, ligar e desligar através do teu bendito poder aqui presente. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora, capacita a tua serva, unge-a como tens feito, para que ela seja, Pai, capacitada a trazer a palavra já posta em seu coração. E que ela esteja, Pai, ungida em nome de Jesus, para que o teu Espírito use a pastora Nailfe Jorge e a capacite para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui o que Jesus fez, o exemplo de Cristo para a nossa vida. Ele nos exorta a estarmos unidos, a estarmos no mesmo amor e a humildade. Depois ele mostra o exemplo de disposição que ele teve de deixar todo o esplendor da sua glória, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele era para morrer pelas nossas vidas. Se humilhou, se tornou servo, figura humana, deixando de ser Deus na sua essência para se tornar homem pelas nossas vidas, a disposição que Deus teve de se entregar pelas nossas vidas, o coração disposto, o coração que eu quero entrar aqui como coração disposto, não é o coração que a gente está acostumado a falar, não quero falar exatamente do coração, mas da disposição de cada um de nós. Quando a gente fala coração, é a nossa essência, é quem nós somos diante de Deus. É nesse sentido que eu quero falar sobre estar disposto a estar na casa de Deus, disposto a servir a Deus, disposto a ser servo de Deus. É essa disposição de adorar a Deus em todas as situações. Porque a gente não adora a Deus somente na casa de Deus. A gente adora quando está comendo, a gente adora quando está dormindo, a gente adora quando está passeando, a gente adora a Deus. Adoração é quem eu sou. Eu sou um adorador. Então, tudo que eu faço é adoração. Tudo é para adorar a Deus. Em todas as situações, eu adoro a Deus. Se eu estou no meu trabalho, eu adoro a Deus. Eu não vou deixar de ser verdadeiro, de ter princípios, porque eu estou num trabalho, porque eu estou numa escola. Eu sou um adorador, eu tenho princípios, eu tenho uma essência. E essa essência que eu quero falar aqui
para cada um de nós a disposição de dizer, Senhor, eu sou teu servo. Eu tenho um coração disposto a te servir, a te amar. Não só disposto, mas eu tenho a disponibilidade de te amar, de estar na tua presença, de viver os teus preceitos. Porque às vezes a gente está disposto, mas não tem a disponibilidade, não se disponibiliza a fazer aquilo que temos que fazer. Às vezes a gente fala assim, eis-me aqui, Senhor, estou disponível, mas não me usa. Eu não quero ser usado. Eu só sou disposto, mas eu não estou disponível para isso. Quando Deus me chama, se eu estou disposto, quando ele falou Josué, disponte, falou com Isaías, falou com Ezequiel, com todos, a disposição e a disponibilidade que eles tiveram de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. A Isaías falasse, Senhor, eu não sou digno de fazer. Eu não sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo, não sou digno. Assim como os grandes homens de Deus, nós não somos dignos, mas eu estou, eis-me aqui. Eu vou fazer, independente de quem, se o Senhor me chamou, é porque o Senhor quer me capacitar, o Senhor quer me usar, e eu estou disposto a fazer. É a diferença que nós queremos chegar a ter esse coração disposto, a estar na presença de Deus, a fazer valer a vontade de Deus. Nós vivemos um mundo, irmãos, numa era em que as pessoas amam estar confortáveis. Nós vivemos nesse mundo, onde as pessoas querem estar confortáveis. Até dentro da igreja, não posso pregar sobre pecado, porque tenho que estar confortável dentro da igreja. A igreja não é lugar de conforto, irmãos. A igreja, ela vive, o Espírito Santo, ele está aqui para deixar a nossa carne desconfortável. Nós não podemos estar confortáveis. A nossa carne não pode estar confortável dentro da casa de Deus. Quem aqui tem pai e mãe, todos nós, né? Você, quando está na casa do seu pai, você tem regras. Quando você era solteiro, você tinha regras, não tinha? Nós temos regras na casa do nosso pai. Ele não vai mudar os princípios. Olha, na minha casa, minhas regras. Quem nunca ouviu isso de um pai e de uma mãe? Nós temos preceitos, nós temos as regras do Deus vivo para seguir. E isso nos deixa desconfortável. Quantos filhos não ficam desconfortáveis porque, mas quando for a minha casa, aqui é a casa de Deus. Aqui ele não vai deixar nossa carne confortável nunca. Porque ele veio aqui justamente para nos fazer grandes diante dele. Ele veio para transformar a nossa vida do que era trevas em luz. Então não tem como a gente ficar confortável dentro da casa de Deus. Entenda confortável, irmão. A gente se sente à vontade na casa do Pai. Mas a nossa carne não fica confortável, porque Deus vai sempre pregar aquilo que a gente precisa ouvir. Aquilo que a gente precisa ser transformado. Ou você acha que foi confortável para Deus deixar o esplendor da glória dele se tornar pecado por nós? Não foi confortável. Foi penoso, foi difícil. Ao ponto dele falar assim, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então, Deus quer transformar as nossas vidas. E nós vivemos hoje nesse mundo em que as pessoas querem estar confortáveis. Eu vou pregar o que as pessoas querem ouvir. Existem pessoas, graças a Deus eu falo igreja como um todo, não na nossa igreja, louvo a Deus por isso, mas já aconteceu, tá, irmãos? Vou falar uma situação que já aconteceu, a pessoa chegar e falar assim, por que você não prega sobre isso aqui? Quer dizer, eu estou querendo dizer para o Espírito Santo o que ele tem que pregar, né? Porque se Deus chamou alguém para pregar, a pessoa vai ser ungida pelo Espírito Santo. Vocês só pregam... na época que aconteceu a rebeldia, vocês só pregam sobre rebeldia, eu vou pregar sobre o quê, irmão? A gente vai pregar sobre o que está acontecendo. Paulo falou assim, não, será que eu vou ter que ir aí para exortar vocês, porque não tem nenhum macho aí que prega a palavra como é para ser pregada, não? Onde está acontecendo isso, onde um filho está possuindo a esposa de seu pai, a madrasta, né? Eu vou ter que me levantar, sair de onde eu estou para ir pregar a situação que está acontecendo aí. Não tem ninguém com uma disposição de pregar o evangelho como ele é. As pessoas querem ouvir, não vamos pregar sobre isso não, já aconteceu, exatamente, para não acontecer de novo, ou para divertir. A gente não pode ir contra o Espírito Santo. Às vezes a nossa carne quer estar confortável dentro da igreja, e Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver a verdade, para viver a palavra como ela é, e nós não podemos estar confortáveis. Deus não nos chamou para estarmos confortáveis.
Ele quer a nossa carne desconfortável, incomodada, porque se eu cauterizo a minha carne, me conformo com aquilo, já era, irmãos. Já não estou mais vivendo o evangelho como ele deve ser vivido. Deus não nos chamou, a gente não pode servir a Deus livre de qualquer maneira. A gente tem que seguir os seus preceitos. A gente tem que ter a disposição de viver a vontade de Deus. Para servir a Deus, eu não tenho que fazer o que eu gosto, da maneira que eu quero. E não é assim que Deus me chamou. O que eu quero, o que eu estou acostumado a fazer. Eu só faço o que eu amo. Fala isso para Jonas. Quando ele não queria ir pregar para Nínive. Acho que foi confortável para ele, ao ponto dele comprar uma passagem e ir para outro lugar, porque para ele não era bom, não era confortável, não era aquilo que ele amava fazer. Então, Deus não nos chamou para fazer aquilo que a gente ama. A gente ama Deus. Então, se a gente ama Deus, a gente vai ouvir a voz dele, vai obedecer a ele. É isso que ele quer. Para eu crescer, para eu servir, nós temos que fazer o que precisamos fazer, aquilo que precisa ser feito, não aquilo. Porque Deus é que vai dizer o que precisa ser feito. Não sou eu, não somos nós. É o Senhor, na sua essência, na sua palavra. Então, nós temos que ter um coração disposto. A nossa disposição para Deus é proporcional ao quanto conhecemos e compreendemos seus planos de ação. À medida que o conhecemos, pela nossa disposição de servi-lo, nos comprometemos com a sua causa. A causa de Deus, não é a nossa. Então, eu me disponho a servir a Deus, eu me disponho a fazer a vontade dele, aí eu me disponibilizo a fazer. O que é estar disponível? A disponibilidade representa ação, o compromisso de estar disposto a ser sendo executado. É aquilo que eu falei. Tem gente disposto, mas não disponibiliza a sua vida a fazer a vontade de Deus, a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus. Pelo conhecimento de Deus e impulsionados pelo seu amor, nos dispomos a fazer muitas coisas. A fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus. Porque até então, estar disposto é ideia. É o que eu estou falando que eu vou fazer. Estar disponível é a execução daquilo que eu estou disposto a fazer. Né? É que nem o caso daqueles dois irmãos que o pai chamou e falou assim, vai fazer isso aqui lá no arado. Um falou, eu vou, se disponibilizou. Estou disposto a fazer, eu vou. Mas ele foi? Não. O outro falou, não vou fazer, não estava disposto, mas se disponibilizou depois e fez. Então, nós temos que juntar os dois, um disponível e o outro disponibilizado. Nós temos que estar dispostos e executarmos tudo aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Se Ele manda se santificar, eu vou me santificar, eu estou disposto. Porque a gente fala com os lábios, mas tem que ter ação. Eu estou disposto a me santificar, eu estou disposto a fazer a tua obra, eu estou disposto a ser um adorador, eu estou disposto a viver a tua palavra, eu estou disposto e eu vou viver, eu vou fazer. É isso que nós temos que estar na casa de Deus, dispostos a fazer a vontade de Deus. Prática. Prática. Por isso termos esse coração disponível, disposto a fazer. Mateus 20, de 26 a 28, diz assim, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Quem é que nós temos que imitar? Cristo. Se ele fez tudo isso, por que nós não fazemos também? Por que muitas vezes a gente só quer ser servido, não quer servir? Irmão, servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma alegria. Servir a Deus é algo sobrenatural. É pagar uma dívida, ainda que eu viva a minha vida inteira, ainda não consegui pagar a dívida que Deus pagou por mim. Então, servir é muito pouco para o que Ele merece. Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Colossenses 3, de 23 a 24, diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quem é que serve a Deus?
Nós, a igreja do Senhor, nós servimos a Deus. Para mim, nós dizemos que servimos a Deus. Né? Nós estamos, aquilo que eu falei, estamos dispostos a servir. Nós somos, se a gente serve a Deus, nós temos que viver esse versículo na totalidade. Amém? Quantos aqui ouvem a palavra de Deus e querem viver a palavra de Deus? Nós, todos nós, igreja do Senhor. Você que nos assiste pela internet. Se você quer viver Cristo, nós temos que seguir os seus preceitos. E ele fala aqui, e tudo quanto fizeste. Tudo exclui alguma coisa? Até o nada está dentro do tudo, né? Tudo é tudo. Até quando eu não estou fazendo nada, é para Deus. Por isso que a mente da gente não pode estar vazia, né? Porque tem um ditado no mundo que fala assim, cabeça, né, vazia é o quê? Oficina do diabo. Então até o nosso nada tem que estar no nosso tudo aqui, irmão. Até o nosso nada tem que estar na vontade do Senhor. Tudo quanto fizerde, fazei-o de todo o coração. Tudo meu. Coração significa a minha essência. De todo o coração. Como ao Senhor e não aos homens. Ah, mas eu vou fazer isso. Faz para o Senhor, meu irmão. Quem vai te galardoar, ele fala aqui, receber do Senhor o galardão. Não é da pessoa que você está fazendo. Não é para a pessoa que você está fazendo. É do Senhor. É porque o problema do ser humano é querer esperar a galardão dos homens. Ah, estou disponível. Ah, eu vou fazer não. Ah, eu vou fazer não. É para missionária. Ah, eu vou fazer não. É para o presbítero Luciano. Fazer não. É para o pastor. Pastor até o pessoal ainda faz, né? Não vai fazer não, né? Às vezes o pessoal fala assim, pastora, fala lá, porque essa patamar é mais alta, a moral é maior. Às vezes nem eu, mano, tem que ser ele, porque nem eu tenho essa moral toda. Né? Então, assim, estão fazendo para quem? Para homens. Né? Vou fazer é para o Senhor. Vou fazer é para o Senhor, porque o galardão vem de lá. Mesmo que não tenha resultado. Meu irmão, não estou esperando obrigado de você, não. Eu estou esperando o galardão dos céus. Eu faço, né? Nós temos que aprender a ser crentes interesseiros no Senhor. Interesseiros de receber galardão na glória, irmão. A palavra de Deus fala que o nosso galardão não é desse mundo, não. Então, meu interesse é em receber lá na glória. Faça de coração. Ai, Senhor, é para ti. Não vou fazer para homens, não. Estou preocupada, não. Mas quem é adorador, quem é homem de Deus, vai ser, claro, grato no seu coração. Porque a gratidão está inerente a um servo de Deus. Não tem como eu ser servo de Deus e não ser grato. Amém? Entendo o que eu estou falando. Estou falando que, então é problema da pessoa com Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Servir é a Ele. Tá? Então, que nós esperemos do Senhor. Tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, é para o Senhor. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Nós praticássemos as boas ações. Deus nos chamou a fazer boas ações. Fazer a vontade de Deus. Estar na presença de Deus. Nós temos que viver esse evangelho. Ele fala, Romanos 12:11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Oh Deus, eu tenho zelo, como o Senhor falou, zelo pela tua casa me consumirá. Oh Deus, é a tua casa, é o teu povo, é a tua obra, é para ti, Jesus, eu não abro mão. Eu não abro mão. Está disposto, disponível. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas fala sobre isso, 5:13. Irmãos, é para Deus. Vocês servam, não vou fazer não. Ixi, irmão, somos um corpo, nós somos irmãos em Cristo. Nós temos que estar prontos, sabe por quê? Eclesiastes 10:18 fala assim, pela muita preguiça o teto desaba, por causa da frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Tem gente que não faz. Pega isso para a sua vida. Não falo só na casa de Deus, não, irmãos. Falo disso com marido, como esposa. Entenda que, pela muita preguiça, o teto desaba. Por causa da frouxidão das mãos, a casa tem goteiras. Não pense no, casa goteira. Eu falo da nossa vida espiritual, a nossa vida na nossa casa, com nossa família. A pessoa não faz nada pela causa de Deus, pela obra de Deus, até na sua casa.
Nós temos que viver o evangelho como ele é. Viver a palavra de Deus. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda a sua essência. Guarda a sua essência na presença do Senhor. Dissemos, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, nós queremos viver o teu evangelho, queremos viver para ti. Seja usado por Deus, irmãos. Não queira ser usado para aparecer. Seja usado para agradar o coração de Deus. Deus procura pessoas dispostas a servir. Josué, Deus chamou. Ser tão somente forte e corajoso. E Deus fez grandes maravilhas na vida de Josué. Isaías, Ezequiel, Malaquias, Esdras, todos esses grandes homens de Deus, Moisés e outros e muitos outros, Deus usou e quer usar a nossa vida. Porque é uma diferença, irmãos. Eu quero pegar aqui com vocês uma diferença entre servir e ajudar. Há uma diferença muito grande entre servir e ajudar. Ajudar é estar fazendo um favor. Digamos, vou pegar aqui o exemplo do Ministério de Louvor. Aí eu vou ajudar o Ministério de Louvor. Vou ajudar aqui a equipe. Parece até que está fazendo um favor para Deus. Tem gente que faz as coisas na casa de Deus, pega qualquer coisa, ali no mezanino, aqui na casa do Senhor. Eu vou ajudar, parece que eu estou prestando um favor para Deus. Assim, o Senhor, eu estou fazendo, porque, né, para ti, então, tá entendendo, né, Senhor? Que eu estou aqui para... Né? Parece assim que a pessoa Deus está mendigando aquilo ali. Não precisa. Meu irmão, Deus usa pedra, Deus usa jumento. E aí a gente se torna o jumento que está sendo usado quando a gente pensa dessa maneira, né? É só um jumento. Para falar dessa maneira, a gente está se tornando um. Então Deus não quer ajudinha, Deus não precisa de ajudinha, uma mãozinha. É que nem quando a gente fala assim, Deus, eu entrego toda a minha vida a ti. Mas, Senhor, tu tem que fazer dessa maneira. Como se Deus não soubesse o que tem que fazer, né? Como se o que ele faz não fosse melhor do que aquilo que eu penso. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Às vezes a gente pega isso como consolo, né? Mas às vezes é uma exortação. Quando a pessoa acha que pode alguma coisa, que quer dar o seu jeitinho, quer ensinar a Deus como tem que resolver os problemas da sua vida. Eu querendo ajudar. Não, meu irmão. Assim é no ministério, assim em qualquer ministério, é mezanino, não, eu vou lá, né, porque está precisando ali, então eu vou lá dar minha ajudinha, como se dependesse de alguém, meu irmão. Na época de Cristo não tinha nem instrumento, era tudo no gogó, é tudo na palma. A gente ainda tem uma parafernália aqui para ajudar, mas se não tiver, irmão, é que nem como eu falei para uma pessoa, graças a Deus levantou aqui a Priscila, né, no teclado, louva a Deus, e vai levantar outros aí, tem o Gabriel que está começando a treinar teclado também, e assim vai, Deus vai usando. Mas como eu falei uma vez para uma pessoa, eu falei assim, irmão, não depende de ninguém não, Deus não depende de ninguém não. Se não tem teclado, não vai, se não tem, eu toco e canto, ministro, outro irmão vai fazer, porque Deus não depende de mim, irmão. Não é porque eu tô, se eu não tô, é que nem quando eu falei com a Fran, quando eu não estava aqui. Deus não dependia de mim para curar, para fazer milagre. Porque uma vez eu vi um cara falando, se eu estivesse em Manaus, minha mãe não tinha morrido. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo não estava em Manaus, então. Porque a mãe dele morreu. Né? A pessoa se acha a quarta pessoa, né? Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Ixi, meu Deus. Senhor Jesus Cristo. Deus não depende de homens não, meu irmão. Deus não depende de homens não. A gente acha que alguma coisa não é nada, mano. Sabe o que o Senhor chama a gente? Vermezinho de Jacó. Não somos nada, irmão. Primeira dor de barriga, a gente está clamando o Senhor. Não tem bom, não tem bom. Lembra do nome do besouro lá, do olho? Deus nada, Deus nada, Deus nada. Veio um mosquitinho, um besourinho entrou no olho dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Começou a chorar. Creu em Deus por causa de um besourinho no olho. Deus só precisou de um besourinho. Irmão, que Deus não use um besourinho na vida da gente, não. Vamos adorar a Deus por a sua essência. Então, a gente não tem que fazer favorzinho para Deus, não. Deus, vou tocar na equipe de louvor, mas só posso a cada 15 dias. É do meu jeito. Meu irmão, eu estou aqui para servir. Eu não estou falando de pessoas que trabalham e estudam. É outra situação, tá, irmão? Às vezes a pessoa tem disponibilidade. Assim, eu só posso porque eu tenho que passear, eu tenho que ir no shopping, então eu tenho, né, coisas para fazer.
Então, de 15 em 15 dias, me bota aí na escala, porque eu tenho minha vida. Né? Quero só uma ajudinha, um apoio. Ah, só vou dançar porque não sei o quê. Só vou subir no mezanino, me bota no data show só porque não. Mas uma coisa é estar trabalhando, estudando, é outra realidade. Mas às vezes a pessoa está disponível. Ah, não vou não, ficar em casa, estou cansado. Deus fala, também estou cansado, fica aí, eu vou arrebatar o povo, tu fica aí descansando. Né? Então a gente tem que... Vamos aprender na presença do Senhor. Ah, Deus, eu vou dançar, mas só posso essa apresentação. Não posso vir todo sábado, porque, né, sábado é de família. Irmãos, isso é ajudar. Vou dar uma ajudinha. Isso é ajudar. Agora, servir. Trabalhei a semana toda, estudei, mas eu vou honrar aquele compromisso em servir. É diferente. Tem irmãos que trabalham a semana toda, estudam a semana toda. Tem irmãos que trabalham o dia inteiro e estão aqui no culto da noite. Vejo famílias aqui, né, como a família do Anderson, trabalha o dia inteiro, faz as coisas do Senhor, suas coisas em casa, tem filho, tem sogra, tem um monte de coisa, mas está aqui. Olha, o Anderson e a Priscila hoje talvez não chegasse, porque a dona Tassiana, né, está num momento difícil ali, então, bem dizer, na mão do Senhor, aguardando só um momento, né? E ele me ligou, né, e falou assim, pastor, assim, 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 talvez a gente não chegue. Eles tinham tudo para estar lá e dizer assim, eu não vou para o culto. Totalmente compreensível. Não seria errado não, tá, irmão? A pessoa não pode nem morrer, não é isso não. Tô falando isso não, né? Não é essa a questão que eu tô falando aqui. Não é essa a questão. A questão que podia... Estão aqui, ó. Estão entendendo? Servindo. Irmãos, trabalho a semana toda, final de semana, eu vou honrar meu compromisso. Eu vou honrar meu compromisso. Eu quero servir ao Senhor. Servir é abrir mão. Não é se sacrificar, cansado de sacrifício. Não. É priorizar isso na sua vida. Servir é priorizar. É priorizar Deus. Ajudar é quando der eu vou. Se eu tiver afim, se eu não tiver cansado, eu vou para a escala, eu vou para o ensaio, eu vou para o culto. Quando eu não estiver na escala, eu não vou. Eu vou passear. Não, irmãos. Na igreja, nossa, nós não precisamos de ajudantes. A gente precisa de servos. Pessoas dispostas a servir, a estar na presença do Senhor. Investir tempo na vida, naquilo que se propôs a fazer. Investir, irmão. Investir tempo. Quer ter intimidade? Tem que investir tempo com Deus. Às vezes as pessoas querem tanto intimidade com Deus, mas não querem investir tempo com Deus. Eles vão querer uma coisa que nunca vão ter. Porque se eu não investir tempo com Deus, eu não vou ter intimidade com Deus. Não tem pra onde correr, sou eu que falo, não. Deus está falando. Deus está falando das nossas vidas. Nós temos que ter. Nós temos que viver. Fazer a obra. E outra coisa, irmão, não se incomodar com as coisas que as pessoas falam. Servir a Deus é ser o oposto desse mundo. Servir a Deus é ir contra a maré. É nadar contra a correnteza. Sempre vão ter crítica, até dentro da igreja, irmão. Nem todo mundo está na igreja é crente. Eu quero crer em nome de Jesus que todos nós somos. Mas toda igreja tem gente que vai ter ponta dedo, criticar. Fala, igreja do Senhor em todo mundo é assim. Então nós temos que aprender a ouvir críticas. Tem gente que se ofende, né? E uma coisa é certa, assim, uma frase muito legal. Em geral, quem não faz é uma bomba armada para criticar. Quem questiona, para mim é assim, se eu tenho uma crítica, se eu chego com o pastor à frente e falo assim, pastor, eu não gostei disso aqui, eu acho que isso aqui não está certo. O senhor não fez direito esse negócio, esse muro aqui, o senhor mandou fazer, não está legal. Não gostei da lâmpada que o senhor comprou lá para a sala. Meu irmão, se eu quero criticar, eu venho com a solução. Pastor, está aqui essas lâmpadas aqui que eu comprei, se o senhor quiser usar, eu acho legal que eu ficar ali naquele negócio ali. Porque quem quer criticar alguma coisa, já tem que trazer a solução junto. Eu vou dar um exemplo aqui da dança, sempre dou esse exemplo aqui para vocês.
Quando era maior o ministério, que tinha bastante gente, mano, irmão, você não tem noção da luta que era com relação a quase tudo, mas principalmente com relação a roupa, penteado e maquiagem. Principalmente roupa. Era uma... Não gostei do vestido, ficou assim. Não gostei desse tipo de vestido, não gosto desse modelo de vestido, não gosto disso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Falei, Senhor, me dá a luz. Em nome de Jesus, me capacita. Porque é muito difícil você liderar e ter pessoas só critica, só critica. Eu falei, ah, então bom. Aí a pessoa, não gostei. Ah, não gostou? Então você é responsável pela roupa a partir de hoje. Rapaz, a pessoa virou um cordeiro. Pedindo opinião, pedindo ajuda, pedindo não sei... Ah, já? Porque é muito fácil criticar. Agora, se você falar assim, eu não gostei desse modelo que vocês trouxeram, eu tenho esse aqui, que vai ficar legal com o estilo de dança que nós vamos dançar, com o estilo de música que a gente vai dançar, aí, glória a Deus, vamos fazer esse aqui, tá muito legal. Ou então fala assim, olha, eu não gostei, a gente pode mudar isso aqui. Quem critica tem que trazer solução. Na obra de Deus não é diferente. Tá? Na obra de Deus. Não estou falando que a pessoa tem que dizer agora que os pastores têm que pregar. Entenda isso. Estou falando com relação àquilo que eu faço na casa do Senhor, aquilo que eu faço no ministério que eu estou vivendo, naquelas coisas que estão acontecendo. Amém? Todos entenderam? Então, nós temos que aprender a ter domínio, irmãos. Domínio sobre a nossa vida. Porque eu vi uma vez uma mulher falando assim, que ela foi chamada de monstro. Não sei se vocês viram essa moça. Chegaram com ela e falaram assim, você é um monstro. Aí o rapaz perguntou, como é que você se sentiu com relação a isso? Ela falou assim, fiquei magoada. Porque, poxa, eu não sou um monstro, né? Eu não sou um monstro. Aí ele olhou para ela e falou assim, e se eu dissesse assim, eu acho lindo esse seu cabelo verde? Como é que você se sentiria? Ela falou, vou rir, porque meu cabelo não é verde. Eu ia rir de você. Aí se eu lhe chamar de monstro de novo? Você é monstro, por que eu vou me ofender se eu não sou? Entende? Então nós temos que aprender a ter domínio sobre nós mesmos. Quem tem domínio sobre si não se ofende. Porque só temos duas opções para ofensa, irmãos. Ou a pessoa está falando a verdade, ou a pessoa está mentindo, não é verdade? Ou a pessoa está falando a verdade, ou a pessoa está mentindo. Se a pessoa está falando a verdade, por que eu vou me ofender? E se a pessoa está mentindo, por que eu vou me ofender? Eu não sou aquilo? Ou a pessoa fala assim, tua mãe é isso aqui, aquilo outro. A tua mãe é? Não. Então por que você se ofende se é mentira? Nós não temos essa opção. Então nós temos que entender, nós temos que ser bem resolvidos diante do Senhor. Se eu chegar falasse assim, deixa eu ver se tem alguém aqui, pegar aqui o mais careca possível aqui, o Luciano, né? Se eu chegar e falar assim, Luciano, tu é careca, vai ficar ofendido? Por quê? Porque eu sou careca. Eu vou me ofender com a realidade? Não, mas olha, o Anderson está dando exemplo. O Anderson está dando, tá, irmão, aqui, não sou eu que estou chamando, tá? O Anderson deu esse exemplo aqui. Ele falou assim, deixa eu chegar com o Anderson, Anderson, tu tem um cabeção. Vai se ofender? Não. Né? Vai rir, né? Por quê? Porque eu tenho um cabeção. Senão que é inteligente, né, irmão? Cabeça grande, né? Então, assim, a gente não tem que... às vezes a gente é muito mal resolvido como crentes. Se nós falamos para Deus, Senhor, eu sou teu servo, quem vai tomar as dores por você? Entenderam? Então, eis-me aqui significa em todas as situações da minha vida. Todas as situações. Eu tenho que viver a vontade de Deus. Entrega tudo ao Senhor. Entrega ao Senhor tudo. Serve de coração e o mais Ele vai fazer. Pense aqui em Ana. Pediu tanto Samuel, não foi? Pediu um filho. Deus deu. Ele falou assim, Senhor, se tu me deres, ele vai servir no teu altar, ele vai ser teu. Teve Samuel. Amamentou, tal, e deu para quem criar? Eli. Chegou com Eli e entregou. Agora eu pergunto para você, leia a Bíblia, pergunta se todo dia Ana ia lá com Eli e falasse, já deu o mingau dele hoje? Ele está dormindo no horário certo?
Aí voltava para casa e ia lá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você está cuidando bem dele? Deu o que está precisando? Ele está precisando de alguma coisa? Ela fazia isso? Ela entregou ao Senhor. Pegue isso para a sua vida. A gente fala assim, Senhor, entrego para ti, mas Senhor, isso aqui, isso aqui. Senhor, isso aqui, isso aqui. Senhor, isso aqui, isso aqui. Irmão, faça que nem Ana. Entregue, Samuel. Entrega. Deixa nas mãos de Deus. Isso é servir ao Senhor. É entregar tudo a Ele. É tudo na mão de Deus. Se fez o voto, apresentou ao Senhor, confia, irmão. Confia. Ele faz muito melhor do que a gente. Tenha certeza disso. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Eis-me aqui. Eu falei assim, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita tarefa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Olha, irmãos, essas frases aqui. Davi, já li aqui uma vez isso. Davi tinha uma nação inteira para cuidar, mas teve tempo para buscar a Deus. Daniel tinha um decreto que o impedia de orar, mas mesmo assim priorizou o seu relacionamento com Deus. Paulo e Silas, em meio a uma prisão suja, úmida e mal cheirosa, encontraram motivos para adorar. O problema não é a falta de tempo, falta de incentivo ou falta de ânimo. O problema é a falta de prioridade. Servir a Deus é priorizar o Senhor. Servir a Deus é entregar tudo a Ele. Servir a Deus é estar na sua presença todos os dias da nossa vida. É isso que Deus quer. A gente está muito preocupado com aquilo que que os outros vão pensar de nós. Deus te pediu fruto, não resultado. É pelo fruto que a gente é reconhecido. O Senhor fala assim, Deus vai ser reconhecido pelo resultado na obra que eu te der. Não. Resultado é isso aqui. É a construção do templo, é do homem. O pastor Afrânio, diante de Deus, se humilhou, se colocou, e ali Deus colocou no seu coração, ele teve frutos no Senhor, e Deus deu, e ele teve um resultado na presença do Senhor. Amém? Estou dizendo que o resultado é ruim, muito pelo contrário, é bom. Mas nós não seremos conhecidos pelo resultado. Lá em cima, quando a gente chegar lá em cima, Deus não vai ser o que foi, tu fez, a tua igreja tinha tantos membros, a tua igreja... Não, é pelo teu fruto. É pelo aquilo que nós fazemos diante de Deus. É o fruto que nós mostramos. Porque fruto é para os outros. Ou a árvore come da sua fruta. Ela dá o fruto para os outros comerem. Que fruto nós temos dado, né? O nosso ex-me aqui tem gerado que frutos na nossa vida? As pessoas têm comida ou nós somos a figueira que não deu fruto? Quem somos nós diante de Deus? Por isso que o ex-me aqui, irmãos, é algo muito sério. É muito sério na nossa vida. Nós temos que viver. Nós temos que aprender a tratar o ministério como responsabilidade. O serviço que nós prestamos na casa de Deus com responsabilidade. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer. Porque Deus honra, eu vi uma frase muito linda, Deus não honra conquistas, Ele honra renúncias. Seremos reconhecidos não por aquilo que nós conquistamos, mas por aquilo que nós renunciamos diante de Deus. Deus deixou esplendor da sua glória, nós começamos lendo aqui. Deus deixou o esplendor da sua glória, renunciou aquilo para viver por nós, para morrer por nós. O que nós temos feito? Muitas igrejas, muitas pessoas, muitos pastores, muitos de nós, como membros, como pessoas, nós queremos conquistas. As pessoas vejam que nós conquistamos. Irmão, se preocupe com o que Deus pensa de você. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Viva a vontade de Deus. Eu vou chamando o ministério de louvor. Porque quando nós falamos, eis-me aqui, irmãos, nós temos que entender que nós viemos prontos para servir ao Senhor. Para Deus, não tem plano B. Eu até comentei isso aí, que a gente estava fazendo um passo na dança. A gente tem que fazer algumas modificações, né? E eu falei assim, olha, se não der certo isso aqui, eu ainda falei assim, eu olhei para o Lucas e para o Anderson e falei assim, eu não gosto de plano B. Eu falei, eu não gosto de plano B, porque o plano B acaba sendo plano A. Eu gosto de quem tem que ter plano A e acabou e fazer aquilo que Deus colocou no teu coração e vai em frente, segue e tem plano A. Entendem isso? Por quê? Pense na vida de Eliseu. Eliseu, quando foi chamado por Elias, o que ele fez? O que Eliseu fez? Ele voltou para casa, queimou as carroças, matou todos os bois para não ter plano B. Ah, se não der certo lá com Elias, eu vou voltar, eu tenho lá meus bois, minhas carroças, eu tenho um plano B.
Não, meu irmão, com Deus é plano A. Servir a Deus é plano A. Não tem plano B para servir a Deus, não. Ou eu sirvo ou não sirvo, não existe mornidão na presença do Senhor. Se coloque diante de Deus. Para a gente não voltar para aquilo que a gente era. Porque a gente acaba voltando. Então, se você falou, eis-me aqui, faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Amém? Louvado e agradecido seja o nosso Deus pela sua palavra.